A paz do Senhor Jesus, como que você tá? Fê aqui. Eu tenho uma ministração ao seu coração. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente a respeito de muitas coisas que você talvez esteja vivendo agora ou vai viver depois, ou talvez amanhã você tenha um questionamento a respeito disso. Mas eu gostaria de, antes de começar essa ministração, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo pelo qual Ele tem trabalhado dentro de mim, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos para a gente fazer uma breve oração, amém? Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos porque até que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado, Jesus, porque é o Teu Espírito Santo que nos conduz à Tua verdade. Então que nesse momento não seja diferente, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em toda a verdade, venha nos dar sabedoria, Pai, durante a pregação da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, com o nosso entendimento aberto, para receber de fato aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, nos use, Pai, como um vaso nas Tuas mãos, como um instrumento, e que nada do Fê, Pai, venha a ser ressaltado, mas que apenas o Senhor, Pai, seja exaltado em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito importante com você. Por quê? Muitas vezes, até mesmo na nossa geração, a forma como nós nos comportamos indica isso. Nós muitas vezes pensamos, nós achamos, julgamos ser certo e de que isso realmente de fato é o que acontece. É que muitas vezes por nós estarmos em um ministério, por muitas vezes nós estarmos caminhando tanto, fazendo algo para Deus, é que nós pensamos que nós de fato o conhecemos. Só que a Bíblia nos mostra que o meu muito fazer não demonstra o quanto que eu conheço. E é muito interessante a respeito disso, porque muitas vezes a gente está preocupado mais com o fazer do que propriamente com o ser, né? Eu entreguei, na verdade, eu fiz um vídeo a respeito disso, que eu postei no Instagram, a respeito de Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, que diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e fazer o bem enquanto vive. Aqui Salomão ele separa entre duas coisas, entre eu ser feliz e eu fazer o bem. E muitas vezes a gente está mais preocupado em apenas fazer do que de fato ser algo no Senhor e ser alguém no Senhor. Não que você sozinho poderá se tornar alguém incrível por si só, mas o Senhor, que é aquele que preenche o vazio no seu coração, faz com que você seja uma pessoa melhor. E é muito engraçado isso, porque até para que eu seja uma pessoa melhor, não vem de influência minha, mas vem de influência do Senhor. O Senhor é aquele que me faz me tornar uma pessoa melhor. Então, a partir disso, eu gostaria de trazer, de acordo com a palavra, de acordo com uma pessoa na Bíblia, que vai nos mostrar que realmente, de fato, o fato de eu estar ali com o Senhor não quer dizer que talvez eu o conheça. Talvez eu esteja prosseguindo em conhecê-lo, mas não quer dizer que de fato eu o conheça. Amém? Trazendo também uma ilustração a respeito disso, na própria palavra, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 a respeito do chamado de Samuel. Samuel ele se tornaria ali o último juiz de Israel e ele se tornaria o primeiro profeta. E a partir de Samuel viria depois dele a questão do reinado, onde o povo clamaria por um rei, né? E Samuel ele iria ungir o primeiro rei de Israel, que seria Saul. Só que antes disso existe um processo no qual Deus o chama como um profeta, que Deus o chama para esse chamado, para esse ministério. E a palavra diz, antes de vir ao chamado, onde Samuel estava dormindo e uma voz o chama e ele vai em direção a Eli 3 vezes, antes disso é importante ressaltar que a palavra nos ensina que Samuel, ele servia ao Senhor sob a direção de Eli. E aqui nós vemos a palavra servir. Samuel servia ao Senhor sob a direção de alguém. E é muito interessante porque depois que a palavra de Deus é revelada, Samuel não reconhece a voz de Deus como a voz do Senhor, reconhece como a voz de Eli. E Eli, tendo a experiência que tinha, simplesmente olha para aquilo, né, após a terceira vez e fala: opa, não é a minha voz, então é a voz do Senhor chamando o menino. E aí ele ensina Samuel, da próxima vez que o Senhor chamar, você diga: eis-me aqui. E a palavra diz que Samuel, depois disso tudo, a palavra diz que Samuel, ele não respondeu da forma que deveria, porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra de Deus ainda não havia sido revelada a ele. Mas espera aí, a palavra de Deus não havia sido revelada a Samuel, mas ele servia a Deus. Então, muitas vezes nós nos esquecemos desses detalhes, de que talvez a gente esteja servindo a um Senhor, que muitas vezes nós mesmos não conhecemos esse Senhor.
E eu quero te mostrar através disso, através da palavra. Acredito que somente por essa ilustração já seria o suficiente para comprovar isso. Mas eu gostaria de pegar a vida de uma pessoa específica que você vai de fato olhar para ela com outros olhos das próximas vezes que você ler a respeito dela. Eu gostaria de falar um pouco sobre Tiago, sobre a conversão de Tiago. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, a palavra diz assim: depois apareceu a Tiago. Na verdade aqui vai estar falando a respeito do versículo 2. Depois que apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Isso é o versículo 7, mas eu gostaria de ler do versículo 3 em diante. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se você foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso falando de Jesus. Versículo 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 11. Aí depois, no versículo 7, a palavra diz: depois destes apareceu também a mim, como um dos que nasceu fora do tempo. A gente lê aqui no versículo 7 o seguinte, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. A palavra ela me ensina que Jesus, depois que ele foi morto, ele vem a ser ressuscitado. A palavra diz que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo dentre os mortos. A palavra diz isso em Atos. E é muito interessante a gente pensar a respeito disso. Por quê? Porque Jesus ele se preocupa em aparecer para outras pessoas que fariam parte do seu plano e do seu propósito. Só que quando nós olhamos aqui, a palavra diz que Jesus, por algum motivo, ele aparece para Tiago. Aqui nós estamos vendo que Jesus ele aparece para as pessoas específicas, mas ele aparece também para Tiago. E Tiago, de acordo com Mateus, se eu não me engano, no capítulo 13, versículo 55, vai falar que Tiago, ele era um dos irmãos de Jesus. Esse Tiago que está falando é a respeito de um dos irmãos de Jesus. Jesus ele tinha 4 irmãos. A palavra diz em Marcos 6:3 que Jesus ele tinha 4 irmãos chamados Tiago, José, Simão e Judas. José e Simão não aparecem na palavra como uma das pessoas que escreveu alguma das cartas, mas Tiago e Judas, que a gente vê na escrita, até mesmo o livro de Tiago, se diz a respeito dos irmãos de Jesus. Judas ali que escreveu também uma carta com um capítulo só, não se diz respeito a um outro apóstolo ou a um discípulo, ou Judas Iscariotes, ou outro Judas que era um dos 12, mas se diz respeito ao próprio irmão de Jesus. E é muito interessante isso porque Tiago ele se torna uma influência para a igreja. Ele se torna um dos maiores líderes da igreja em Jerusalém. Até mesmo o livro de Tiago, que é escrito depois, está falando a respeito disso. Está falando de Tiago como um líder, trazendo preservação, preservando os irmãos contra as vãs teologias que estavam surgindo naquele tempo, as vãs filosofias. Mas por que Jesus ele se preocupa em aparecer para Tiago antes que Tiago se tornasse esse grande líder, se tornasse essa pessoa de influência? Eu quero ler para você também algo que está em Atos capítulo 1, versículo 14. A palavra diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. É muito interessante a gente pensar que entre você estar orando e você receber algo da parte de Deus como uma ressurreição, existe um processo. Aqui não dá para saber cronologicamente se Jesus ele apareceu e depois eles foram orar. Tudo indica essa possibilidade de que os irmãos de Jesus eles são inclinados a orar depois justamente porque Jesus tinha aparecido para eles. Mas tem outros que acreditam que eles já oravam, mas não tinham convicção daquilo e foi necessário Jesus aparecer para Tiago. Só que há algo muito interessante que eu quero tomar uma base com você para que a gente entenda de fato aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. A palavra diz, lá em João capítulo 7, versículo 5, o seguinte. Primeiro, eu gostaria de ler do versículo 2 em diante. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam lhe tirar a vida. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Isso é no versículo 4. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre então para o mundo. E aí no versículo 5 a palavra diz que nem todos, nem os seus irmãos acreditavam nele. Jesus está falando a respeito de uma festa judaica, está falando a respeito da festa dos tabernáculos. E os seus próprios irmãos estão pedindo para ele, já que você se diz ser quem você é, vá a essa festa
e mostre para as pessoas quem você é então. E aqui a própria palavra no versículo 5 diz que nem os irmãos dele acreditavam nele. E eu começo a pensar, porque esses irmãos, eles são meus irmãos de Jesus. Por quê? Diferente de Jesus, eles foram concebidos por José e Maria. Jesus, ele foi concebido apenas pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Mas os outros irmãos vieram proveniente da carnalidade, de um ato sexual realmente ali. E quando nós entendemos que eles são meus irmãos de Jesus, eles passaram parte da infância deles com Jesus. Nós entendemos que Jesus era o primogênito. E eu creio no meu coração firmemente que a palavra ela também me mostra indícios disso, que Jesus ele já manifestava algumas coisas diferentes. E Lucas, por exemplo, mostra Jesus com uma sabedoria além do normal, de que aos 12, 13 anos de idade, ensinando os mestres do templo, né? E a palavra diz no casamento, também no milagre no casamento, lá em Caná da Galileia, a palavra nos mostra que no casamento, Maria ela olha para os caras e fala assim: faça tudo o que ele pedir para vocês. Ou seja, Maria, antes de que o primeiro milagre viesse à tona, já sabia do que Cristo era capaz. Então, muito pelas palavras que ele falava, tanto também quanto as coisas que ele manifestava com a sua vida. E os irmãos de Jesus, vendo muitas coisas, vendo a forma como ele se comportava, às vezes custava acreditar que Jesus era de fato quem ele estava dizendo ser. E isso é muito importante para que a gente venha entender que não quer dizer que eu esteja no mesmo ambiente de Jesus, esteja fazendo as coisas que ele está me pedindo para fazer, que eu de fato o conheço. Os irmãos de Jesus estavam vivendo com Jesus durante tanto tempo e mesmo assim custava para eles acreditar que esse Jesus era o Messias e que ele faria tudo o que ele estava dizendo. Então a palavra nos diz em João capítulo 7, versículo 5, que nem os seus irmãos acreditavam nele. Então eu acredito, a partir daquilo que a palavra me mostra, através daquilo que o Senhor tem tratado comigo, que esses meio-irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, Simão, José, e também ele tinha irmãs, a palavra diz em Marcos 6,3 que ele também tinha irmãs, mesmo que eles tivessem caminhado com Jesus durante todo esse tempo, não queria dizer que eles de fato o conheciam como ele deveria ser conhecido. Eles conheciam a Jesus de uma forma que Jesus tinha se revelado a eles, mas também existe uma outra forma que Jesus havia se revelado a eles que eles ainda não tinham conhecido. E é isso que eu quero dizer para você, porque muitas vezes talvez você esteja caminhando com Cristo, você esteja do lado de Jesus, você esteja realmente de fato na igreja trabalhando, você esteja no ministério, você esteja fazendo muitas coisas para Jesus, sem que de fato você o conheça da forma que deveria. A palavra nos ensina que mais do que eu fazer algo, é a minha motivação pelo qual eu faço aquilo. Mais do que o ato de eu ofertar, né, na vida de alguém, é qual que é a minha motivação, o que está me levando a ofertar aquilo. E eu gostaria de trazer isso para você nessa tarde, né, se você estiver vendo isso à noite, no culto da noite, eu gostaria de trazer essa palavra para você, de que talvez você esteja num ambiente propício para que você o conheça, mas você ainda não está conhecendo ele da forma que deveria. E a melhor forma de você conhecer o Senhor, a forma que nós devemos conhecê-lo, além das experiências que ele pode nos proporcionar, é através da sua palavra. Eu diria que é praticamente impossível você conhecer a Jesus sem conhecer a palavra de Jesus, sabe? Talvez você tenha informações a respeito de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida aqui nessa terra ela não foi feita para que você tivesse informações a respeito de Cristo, mas para que você de fato o conhecesse. Sabe, não deixe com que as suas experiências apenas apontem a respeito de uma característica de Jesus, mas de fato olhe para a palavra, sabe? Olhe para dentro da palavra, para que a palavra ela ensine para você tudo a respeito de Jesus. Porque quando a palavra ela começa a me ensinar tudo a respeito de Cristo, tudo aquilo que eu criei dentro de mim a respeito de Jesus que não é verdade, ela vai indo embora. E tudo aquilo que é verdade a respeito dele começa a entrar na minha vida. Então, faça da palavra realmente aquilo pelo qual ela foi feita, para que você aprenda a respeito de quem é Jesus e a verdade dele. A verdade de Cristo é revelada através da sua palavra. Que nós não venhamos a nos encontrar como Samuel no início de seu chamado, que servia a Deus sob direção de alguém, mas ainda a palavra de Deus ainda não havia sido revelada a ele.
Sabe, que de fato você entenda esse lugar em Jesus, que você não deve realmente somente servir Ele sob a direção de uma liderança, servir a Deus sob direção apenas de um pastor local, mas que você entenda que o seu maior líder é Jesus, que você entenda que o sumo sacerdote, o supra tudo, é Cristo. Cristo, Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. E se eu não tenho esse relacionamento com Ele, através das Escrituras, eu não vou conseguir conhecê-lo da forma que Ele quer ser conhecido. Sabe, Jesus ele não quer ser conhecido através apenas de uma experiência. Jesus ele quer ser conhecido através de um aprofundamento, de um relacionamento íntimo, em que você vai chegar em um momento da sua vida em que você não terá mais experiências, mas a palavra de Deus ela vai permanecer ali. Se eu conheço Jesus apenas através das experiências que eu vivo, e quando eu não tiver mais experiências, será que eu ainda vou conhecê-lo? Será que eu ainda vou manter esse relacionamento íntimo com Ele? Quando eu conheço Ele através da palavra, independente se eu tenho experiências ou não, da forma que eu queria ou não, sobrenatural ou não, a palavra dele me revela quem Ele é. E mesmo sem essas experiências, a sua palavra vai colocar dentro do meu coração quem verdadeiramente é Jesus. E vai poder vir tantas situações, circunstâncias na minha vida, e nada disso será suficiente para me tirar da presença dele, porque a palavra me mostrou quem realmente ele é. E a palavra me diz que mesmo que talvez eu não enxergue, talvez eu não esteja sentindo ele da forma que eu gostaria, ele ainda está comigo. A palavra diz em 1 João capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Para que você entenda que você realmente ama alguém, para que você entenda realmente o que é esse amor, você primeiro precisa ser nascido e depois você precisa conhecer a Deus. E esse conhecimento vem através de um relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo vem através da palavra, vem através da oração e vem através do jejum. Porque vai chegar um momento na sua vida em que as experiências não vão suprir, em que todas as felicidades que você teve nessa vida, momentânea ou não vão suprir. A única coisa que vai suprir o seu coração, proporcionando fé e perseverança, no qual o Espírito Santo vai continuar te mostrando que Ele ainda está com você, é através da palavra de Deus. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você, de que talvez você esteja, assim como eu já estive, trabalhando para o Senhor, fazendo muitas coisas para Deus, sem ter conhecido o Deus da palavra, o Jesus da palavra que eu deveria conhecer. Se atente a isso. Talvez você esteja numa proatividade e você não está conseguindo ouvir a voz dele com tantas coisas que você tem feito. Sabe, eu sou totalmente a favor do servir, o servir é bíblico, nós já aprendemos a respeito disso, né? Nós já tivemos um estudo no livro Enraizados, onde a gente vê a respeito do serviço, é bíblico, mas nós precisamos entender que o tanto que eu sirvo não demonstra o tanto que eu conheço, amém? Então, conheça Jesus, mas conheça o Jesus que está na palavra, conheça o Jesus que você precisa e não o Jesus que você quer. Que Deus ele te abençoe muito, espero que essa palavra fale grandemente ao seu coração. Eu tô com muita saudade de vocês. Eu creio que em breve, logo logo a gente vai estar junto adorando o Senhor. Mas que o Senhor ele guarde essa palavra no seu coração. Qualquer dúvida que você tiver, a gente está à disposição. Nós da liderança estamos à disposição de servir vocês. Os nossos líderes, o Beto e a Joyce também. Então fique com essa palavra. Que Deus ele te abençoe grandemente. Um grande abraço para você. Um beijo. Deus te abençoe muito.